Eu quero começar esse vídeo de uma forma bem direta. Você já se sentiu no meio de algo que parecia incrível no começo, mas simplesmente parou de fazer sentido? Eu já passei por isso e eu sei exatamente como é. Eu já estive ali, no meio da jornada, com aquele sentimento de não sei se vale a pena continuar. E sabe o que aconteceu? Eu parei. Um fracassado. Só que depois de um tempo eu comecei a refletir sobre o que realmente aconteceu. Porque em alguns momentos a gente desistiu de algo que parecia tão importante no início. Será que foi uma dificuldade? O medo do fracasso? Talvez simplesmente não sabíamos o que estávamos buscando. E se eu te dissesse que, naquele momento, eu entendi algo que mudou tudo pra mim? Eu decidi trazer esse tema pra cá hoje porque eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso também, ou estão passando até mesmo agora. E eu quero que a gente compartilhe juntos esse momento. Se você já se sentiu assim, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Vamos conversar sobre isso aqui e, quem sabe, ajudar a encontrar um motivo que está te fazendo parar agora, porque no fundo eu acredito que todos nós temos a força pra seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Agora vamos falar sobre isso. Por que as pessoas desistem? Mais importante, como podemos mudar isso? Bom, eu acho que pra gente começar, a gente deve entender a causa do porquê desistimos. A gente sabe, e a sensação de querer desistir, ela é universal, acontece com quase todo mundo. Todos nós já passamos por isso. Pode ser uma meta de trabalho, ou até mesmo um relacionamento, um sonho que parecia tão próximo, mas que de repente começou a parecer distante, ficou difícil de alcançar. Mas por que a gente desiste? Muitas vezes o motivo é o medo do fracasso, o medo de a gente não ser suficiente, quando falhamos ou quando as coisas não saem como a gente planejou. Surge aquela sensação de que talvez a gente não seja bom o bastante. Além disso, temos o medo do julgamento. Digo, o que é que as pessoas vão pensar? Eu sou o único que está fracassando. Às vezes, a pressão do mundo lá fora parece tão grande que a gente prefere parar para não enfrentar mais críticas. Ou até a frustração de ver que não atingimos as expectativas que colocaram sobre a gente, né? E também a gente tem aqueles momentos que a gente só tá cansado mesmo, tão esgotado, que a ideia de desistir parece ser a escolha mais fácil. A questão que eu quero te perguntar é: e se você não desistisse? Talvez você me pergunte o que poderia acontecer se a gente não desistir. Vamos olhar para algumas histórias reais de pessoas que estavam completamente à beira do abismo, quase para desistir, mas que decidiram seguir em frente. Essas histórias te mostram que, quando persistimos, a nossa vitória pode estar mais perto do que a gente pensa. Tá, vamos começar com Thomas Edison, então. O inventor da lâmpada elétrica. Eu não vou te dar uma aula de história não, tá? Mas é bem rápido. Edison tentou mais de 1000 vezes até conseguir inventar a lâmpada. 1000 falhas. Ele poderia ter desistido na 10ª tentativa, ou na 100, mas ele continuou. Ele não viu cada falha como um único fracasso, mas como uma parte do processo de conquistar aquilo que ele tanto queria. Se ele tivesse parado, bom, a história da eletricidade teria sido outra e talvez a gente iria viver num tremendo apagão. O que ele não ensina que persistir é muitas vezes o caminho para a inovação. Outro exemplo também é a senhora Rowling. Antes de se tornar uma das autoras mais amadas do mundo, ela enfrentou rejeições a Harry Potter. Para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. Foi recusada por 12 editoras. 12, eu disse 12. E isso depois de ela ter sido uma mãe solteira, vivendo de assistente social e lutando com a solidão e a frustração. Cara, vamos falar a real, ela pode já ter desistido, mas ela não fez. E hoje, Harry Potter é um fenômeno mundial que inspirou até mesmo gerações. E o Walt Disney, então, que foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha imaginação suficiente. Você imagina hoje Walt Disney olhar pra ele e dizer: tu não tem imaginação suficiente. Imagina só se ele tivesse parado naquele momento. Hoje, a Disney, ela é sinônimo de criatividade e magia. As pessoas, como muitas outras, têm algo em comum. Elas não desistiram quando tudo parecia contra elas. E, com o tempo, isso as levou a conquistar algo muito grande. Talvez você esteja pensando: eu não sou Thomas Edison, eu não sou uma J.K. Rowling. Eu te entendo, talvez você esteja dizendo: essas pessoas são alguém, mas essas pessoas não eram ninguém. Hoje elas são alguém porque um dia elas foram também um Zé Ninguém. Mas eu quero te dizer algo importante: o seu esforço, a sua persistência, a sua coragem de continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, tem um poder imenso. O que essas pessoas nos mostram é que não é sobre ser especial ou até mesmo ter algo que outros não têm. Não é sobre ter talento. É sobre não desistir quando o cansaço vem, o medo e a frustração tentam te convencer a parar. Não é sobre ser perfeito, cara, mas sobre ter coragem de seguir mesmo quando as coisas não saem como esperado. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa ter certeza que vai dar certo.
O que você precisa é de um passo a mais. É só você poder dar esse passo. O que acontece quando você decide continuar é que você se aproxima do que você realmente deseja. Eu sei que pode parecer difícil, eu sei que a luta parece real e muitas vezes ela é até um pouco solitária, mas eu quero te convidar a pensar o que aconteceria se você não desistisse e se no meio do cansaço você desse mais um passo, se nas dúvidas você respirasse fundo e continuasse, sabendo que as dificuldades não são finais, mas sim só parte do caminho. Eu sei que a jornada não é fácil, cara. Ninguém tá dizendo que não há obstáculo, mas a pergunta que fica é: você quer olhar para trás e ver que tentou até onde deu? Ou você prefere ficar com a dúvida do que poderia ter acontecido se tivesse só dado mais um passo? Eu te convido agora a pensar no que você está prestes a desistir. O que você está considerando abandonar? Eu quero que você se pergunte: e se você não desistisse disso? Talvez o maior obstáculo seja só o medo do que vem a seguir, mas eu te garanto que o maior poder que você tem está em não desistir. Então, vai em frente, cara. Continue tentando, porque às vezes o que separa o fracasso do sucesso é simplesmente não desistir. Não desista. Você tem muito mais dentro de si do que imagina.